Olá, alunos, sou o professor Ricardo Guimarães, estarei com vocês nesse período, tá bom? Ministrando a disciplina de empreendedorismo, sejam bem-vindos, tá bom? Se esforcem, leiam os conteúdos, assistam os vídeos que eu irei postar aqui no Google Sala de Aula, tá bom? E vamos lá para os combinados. Toda sexta-feira estarei postando material teórico para que vocês possam ler, tá bom? Efetuem a leitura, tudo bonitinho, tá bom? Reflitam o conteúdo, né? Observem com muito afinco, né? O conteúdo, assistam os vídeos, entrem em contato comigo, tá bom? Irei verificar a possibilidade de a gente estar fazendo um grupo para que eu possa ter um contato mais direto com vocês, tá bom? Já verifiquei aqui na minha lista de alunos, alguns de vocês já foram meus alunos no período passado e os que não foram alunos, sejam bem-vindos, tá bom? Então agora estaremos nessa disciplina que é 100% EAD e a gente vai encaminhando as aulas da melhor forma possível por aqui. Peço desculpa para vocês em relação a ruídos, tá? Chuva, que pode ter esses barulhos externos, mas a gente vai encaminhando da melhor forma possível as aulas, tá bom? Então hoje o nosso assunto é o empreendedorismo, vamos dar o foco em definições, origens do pensamento empreendedor e o histórico, tá? Então espero que vocês compreendam essa aula de hoje, tá bom? Tenham uma boa absorção do conteúdo. Então vamos lá. O que você pensa sobre o empreendedorismo? O que é o empreendedorismo na sua concepção, né? Como você definiria o empreendedorismo? Pois bem, a gente fala em empreendedorismo, a gente pensa que é ideias, coisas novas, né? Vou criar uma situação nova, um negócio novo, um produto novo, né? Então a gente vive numa sociedade contemporânea, né? Onde as ideias borbulham todos os dias na mente dos indivíduos que compõem nossa sociedade. Coisas novas surgem todos os dias, ideias novas surgem todos os dias, ok? Então vamos lá para a nossa teoria. Definições de empreendedorismo. Nosso autor vai dizer assim: o empreendedorismo é uma revolução silenciosa que será para o século XXI mais do que a Revolução Industrial foi para o século XX. Timons. Então, olha a análise, a perspectiva que ele teve sobre o empreendedorismo. Que ele é tão importante ou mais para esse século do que a Revolução Industrial foi para o século XX. E, de fato, Imagine a nossa sociedade hoje sem empreendedorismo, sem ideias novas, sem tecnologias novas, né? Então, a gente tem que estar antenado em todas as situações que ocorrem na sociedade, né? Então, vamos prosseguir na nossa teoria. Acompanhe aí na sua apostila, tá? Que eu estou indo na sequência. O empreendedorismo, definições, origens do pensamento e depois a gente vai para o histórico, tá bom? Continuando. Empreender é mais complexo do que se subestima, né? Ao futuro empreendedor são estabelecidas regras e meios que, se seguidos, minimizarão erros comuns cometidos por jovens empreendedores. Então, quanto menos se erra, né, melhor. Quanto mais a gente acerta, melhor, né? O empreendedor é muito importante na sociedade. Ele acredita em seus sonhos. E na busca de sua realização. Abre novas frentes de trabalho e faz a economia andar. Impulsionar um pequeno bairro, uma cidade e assim por diante. Dolabella ressalta que o empreendedor pode ser considerado como o motor da economia, pois ele é quem faz a economia girar. E se uma engrenagem da economia emperra, né, a gente sabe que a economia é como uma roda gigante. Uma coisa está interligada com a outra. A pandemia, por exemplo, agora, a gente pode perceber que a roda gigante deu uma enguiçada, porque teve setores da nossa economia, né, que ficaram um pouco devagar. Mas agora a gente está retomando aos poucos, ok?
Os empreendedores, ele continua, são heróis populares da moderna vida empresarial, a qual depende deles para progredir, né? Olha só, atualmente, empreendedores já não são vistos apenas como provedores de mercadoria, ao contrário, são compreendidos como energizadores que assumem riscos necessários em uma economia em desenvolvimento e produtiva. São eles os que geram empregos, que introduzem novidades, como eu falei para vocês há pouco, e incitam o crescimento econômico. Então, crescimento econômico é o que nós buscamos, né? Como sociedade, como um corpo social integrado, né? O crescimento econômico é o que todo mundo almeja, o crescimento pessoal, profissional, econômico, né? Todo mundo quer crescer, nós queremos crescer como sociedade, né? Então, os empreendedores são os agentes do processo criativo, ok? Então, existem várias definições de empreendimento. Aí no nosso conteúdo vocês vão poder observar as definições que Aragonese fez, né? Vamos poder verificar várias definições, depois vocês vão ler tudo bonitinho, né? A teoria, e vocês vão poder ter o conhecimento de todas essas definições, nas perspectivas individuais, sociais, tá ok? Agora a gente vai explanar um pouco sobre as origens do pensamento empreendedor. Onde se originou? Quem pensou em empreendedorismo lá atrás, né? Então vamos lá. As origens do pensamento empreendedor. O empreendedorismo tem sua origem na reflexão de pensadores econômicos do século XVIII e XIX, conhecidos como defensores do liberalismo econômico. Professor, o que é liberalismo econômico? Vamos lá, vamos adiante. Esses pensadores econômicos defendiam que a ação da economia era refletida pelas forças livres do mercado e da concorrência. O empreendedorismo tem sido visto como um engenho que direciona a inovação e promove o desenvolvimento econômico. Quem disse isto, foi Reynolds, né? E Schumpeter, ok? Então, vamos lá. Liberalismo econômico, né? E quando ele fala de forças livres do mercado e da concorrência. Eu pergunto para vocês, a concorrência hoje, ela é leal ou desleal? O pequeno empreendedor, ele consegue concorrer hoje com uma grande marca, com uma marca poderosa que tem condições de colocar o seu produto no horário nobre da TV? Então, por aí você já consegue compreender o que ele quis dizer, né? Com liberalismo econômico, lá do século XVIII. Esses pensadores econômicos, vamos ressaltar novamente, defendiam que a ação da economia era refletida pelas forças livres do mercado e da concorrência. Será que essas forças são tão livres assim? Reflita, tá ok? No entanto, outras ciências sociais têm contribuído para a compreensão do empreendedorismo, que é a sociologia, a psicologia, a antropologia e, como já citado, a história econômica. Então, nós temos aí disciplinas que contribuem para o empreendedorismo, para a disseminação do empreendedorismo, né? E para a implementação do empreendedorismo na nossa sociedade. Tá ok? Então, agora a gente já sabe de onde surgiu, né, esse pensamento empreendedor. Quem pensou lá atrás, né? As origens. Aprofundem o tema, efetuem a leitura do nosso conteúdo, tá bom? E o histórico. Vamos passar para o histórico, ok? Quem é um empreendedor? O que é empreendedorismo, né?
O que é uma trajetória empreendedora? Essas perguntas são feitas com frequência, refletem um crescente interesse nacional e internacional nos empreendedores, em quem eles são e em como causam impacto em uma economia, né? De acordo com Hashimoto, o primeiro uso do termo empreendedorismo foi registrado por Richard em 1755, olha lá atrás, para explicar a receptividade ao risco de comprar algo por um determinado preço e vendê-lo em um regime de incerteza. Quer dizer, eu quero ter lucro, né? Se eu compro um produto, eu vou revender, eu quero ter lucro em cima daquilo ali, né? Mas há uma incerteza, porque eu não sei se eu vou conseguir vender pelo preço que eu gostaria de vender, né? E eu gostaria de obter lucro em cima disso daí, em cima do valor, né? Então, né, nesse contexto histórico, nessa perspectiva histórica, para ser um empreendedor, é muito importante saber que por trás de novas ideias que vêm revolucionando a sociedade, existe muito mais do que visão de futuro e talento. Também é necessário fazer uma análise, um planejamento estratégico, operacional e ter capacidade de implementação, como eu falava agora há pouco. Implementar, melhorar, né? Anexar situações positivas, elementos essenciais no sucesso de empreendimentos inovadores. Empreender tem uma natureza prática incontestável e, sem dúvida, existem pessoas com um talento nato para isso. Segundo Dornelas, o empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, é aquele que põe a mão na massa, que não só fala, mas ele vai e faz. Tem uma ideia, ele vai e coloca em prática a ideia, né? Se antecipa aos fatos e tem uma visão futura. Olha, então ele tem uma perspectiva, ele tem visão lá na frente. Ele observa uma deficiência da sociedade, algo que está precisando melhorar, ou até mesmo algo que ainda não tem. Ele observa, então só dele observar e perceber, ele já está tendo uma visão. Ele vai, ele cria, ele institui um negócio novo. Se vai dar certo ou não, nós não sabemos. Mas ele tem essa visão de futuro, ok? Continuando, o empreendedorismo no Brasil começou na década de 1990 e seus principais responsáveis foram o Serviço Brasileiro de Apoio às Microempresas e Pequenas Empresas, né? Na Idade Média, o termo empreender foi utilizado para definir a pessoa que gerenciava grandes projetos de produção usando os recursos disponíveis. Século XVIII, né? Nesse século, o capitalista e o empreendedor foram diferenciados devido ao início da industrialização que ocorria no mundo. Então, né, são paradigmas aí. Século XIX e XX, os empreendedores foram confundidos com os gerentes, né? Então, o empreendedor é muito mais do que um gerente. O empreendedor é um visionário, né? A gente precisa ir muito longe. Rede social, esses caras foram visionários, eles enxergaram, eles compreenderam, observaram o que ninguém observou. E hoje são o quê? Bilionários e referências do mercado financeiro. Os empreendedores foram confundidos com os gerentes ou administradores, o que ainda hoje acontece, segundo nosso autor. São analisados somente pelo ponto de vista econômico, como pessoas que organizam a empresa, planejam, dirigem e controlam as ações desenvolvidas na organização, né? Então nós sabemos que empreendedor é muito mais do que um gerente, do que um supervisor, do que um coordenador, né? Então empreendedor percebe, idealiza, né? Tem visão de futuro, ele vai e põe em prática a ideia e ainda faz toda a gestão da ideia dele, né? Então, peço que vocês efetuem a leitura do nosso conteúdo, leiam com calma e assistam os nossos vídeos toda sexta-feira aqui, tá bom? Muito obrigado
e estou aí disponível para tirar dúvidas do que vocês quiserem aí em relação ao conteúdo, tá bom? Um abraço.